No vídeo de hoje, vídeo de tag literária, eu trago a tag de Natal. Olá para você que está passando por este canal, seja muito bem-vindo. E no vídeo de hoje, então, vídeo de tag literária. Estamos no mês de dezembro, trouxe a tag literária chamada Tag de Natal. Já deixei os livros aqui para a gente conversar sobre eles. Quero que você me acompanhe nesse vídeo, então não esquece de deixar seu like, se inscrever aqui no canal, caso esteja chegando aqui pela primeira vez. E vamos falar de livro. Como em todas as tags que eu trago aqui pro canal, eu tenho a minha colinha aqui no computador e vamos para a primeira pergunta dessa tag. Cartão de Natal. Um livro que você panfleta para todo mundo. Se tem um livro que eu li esse ano e que eu panfletei bastante e vou continuar fazendo isso sobre ele, na verdade eu vou dar uma roubadinha aqui porque são dois, um completa o outro. É Pedra Bonita, de José Lins do Rego, seguido de Cangaceiros, que é a sequência de Pedra Bonita. Gente, eu sou fã de José Lins do Rego, eu já li muitos livros dele, mas esse ano eu tive a oportunidade de conhecer esses dois aqui e eu me apaixonei, gente. Que história interessante. Tem resenha aqui no canal desses dois livros aqui, se vocês quiserem conhecer mais depois de assistir esse vídeo aqui, entra lá na resenha, vocês vão encontrar falando um pouquinho melhor dessas duas histórias, que na verdade são uma só. A gente tem aqui toda aquela temática regionalista, época de cangaceiros, uma história com muitas reviravoltas, um mistério que acontece aqui. Eu achei demais essa história aqui, tanto dos dois livros. Quando eu terminei de ler esse livro aqui, eu precisei já em seguida começar a ler Cangaceiros, porque ele termina numa parte assim que tá acontecendo uma coisa que a gente não esperava no livro e você fala, nossa, eu preciso ler o outro. Então, eu achei demais, panfletei muito esse ano sobre esses dois livros, e continuarei fazendo isso. A segunda pergunta dessa tag. Presente. Um livro que ganhou de alguém. Esse ano eu ganhei alguns livros. Acabei escolhendo um deles só para representar aqui, que foi no meu aniversário que eu ganhei, que é esse box do Asimov, que eu ganhei do meu cunhado, do Felipe, e da minha cunhada Tânia, que eu amei, eu queria muito esse box, que tem esses dois livros, que são dois contos do Asimov. Eu sou fãzaça de Asimov. Então aqui a gente tem O Homem Bicentenário e aqui O Cair da Noite. Eu já li O Cair da Noite, é fantástico esse conto. Já vou começar a ler agora também O Homem Bicentenário. Então, esse aqui é um exemplo de livro que eu ganhei de presente esse ano e curti demais. Para quem gosta de ficção científica, não conhece nada de Asimov, nunca leu Fundação, coisas do tipo, vale a pena começar por esse box, porque como são curtinhos os contos, dá para sentir um pouco da escrita do bom doutor, que é tão legal, é tão fascinante. Eu passei a gostar muito mais de ficção científica através de Asimov. Então, curto e recomendo muito para quem quiser conhecer. A próxima pergunta dessa tag é a seguinte. Ceia de Natal. Um livro que fala sobre comida ou que te deixou com fome. Livro que me deixou com fome eu não consegui lembrar de nenhum, mas eu li esse ano um livro que fala sobre comida. Eu até comentei já aqui com vocês também e achei bem interessante. É uma HQ, na verdade, chamada Comendo com Medo. A autora se chama Elizabeth Karen e tem um nome comprido que eu não vou falar aqui porque eu não vou saber pronunciar. Mas é uma HQ que fala sobre transtornos alimentares. Fala sobre vários tipos de transtorno, ilustrado através dessa HQ bem interessante. Deixa eu mostrar aqui para vocês. E a gente tem aqui uma personagem, né, uma jovem que de repente ela tá passando por algumas fases bem complicadas na vida dela e ela acaba desenvolvendo, né, um transtorno alimentar. Ela acaba parando de comer e ela tem uma relação com esse monstro aqui, que na verdade é um monstro desse transtorno alimentar.
onde ela começa a evitar de comer muito porque ela se vê muito gorda e aí por aí vai. E a gente tem a visão dessa menina que desenvolve esse transtorno, o que ela vai fazer para tentar se reerguer novamente, porque isso acaba afundando a vida dela. Então é bem interessante, fala de vários tipos de transtornos e é bem interessante conhecer esse assunto, por mais que para quem tem algum tipo de transtorno alimentar e para quem não tem, mesmo assim, de repente você acaba conhecendo e de repente pode ajudar alguém próximo que você nem percebeu ainda, não tinha percebido, e isso pode abrir a nossa visão, né, sobre o assunto. Bem interessante, é da editora Príncipes, valeu bem a pena também. Próxima pergunta. Meia-noite, um livro com uma reviravolta impressionante. Eu não li livros com muitas reviravoltas esse ano. Alguns, eu lembrei de 2. Pedra Bonita é um que tem uma reviravolta ali. Mas como eu já falei dele aqui no canal, nessa tag, eu trouxe esse outro livro que eu li, que eu gostei muito, que é o Outsider, do Stephen King. Eu já conhecia a história através da série que foi adaptada. Eu já tinha assistido essa série já fazia um tempo, mas não lembrava de todos os detalhes, mas sabia mais ou menos o que acontecia. E fui ler esse livro esse ano aqui. Livraço, gente. Nossa, como eu curti ler Outsider. E para quem não sabe nada da história, é um livro com muita reviravolta. Vão acontecendo coisas ali que de repente você realmente fica chocado com o desenvolvimento, né? O que realmente, de fato, está acontecendo aqui nessa história. A gente tem aqui a história de uma cidadezinha pequena, onde uma criança é brutalmente assassinada e a polícia tem provas suficientes para incriminar um treinador de beisebol ali da cidade, que treina as crianças ali da cidade, é muito conhecido, muito querido por toda a comunidade. E isso choca todo mundo, porque tem testemunhas, tem provas irrefutáveis de que foi ele. Porém, ele alega que ele estava em outra cidade, em outro local, no momento em que essa criança foi assassinada. E ele também tem provas de onde ele estava. Então, a gente fica ali naquele suspense, naquele mistério do que realmente aconteceu com essa criança. Será que esse treinador está falando a verdade? O que de fato aconteceu? Porque tanto a polícia quanto ele tem provas. Então, é muito show esse livro aqui, curti demais. Apesar de eu já saber mais ou menos o que ia acontecer na história por conta da série que eu havia assistido, não deixou de me surpreender, foi muito legal, muito bacana. Então, livro que entra aí para essa tag. A próxima pergunta dessa tag é a seguinte: Árvore de Natal, um livro que demorou muito para ler. Teve um livro que eu demorei bastante, eu demorei praticamente o ano inteiro lendo esse livro. Por quê? Além dele ser um livro bem grande, eu deixei para ler todas as noites antes de dormir. Então era aquele meu livro conforto para eu poder ir pegando no sono, relaxar. E uma história que eu amo, que é esse aqui, Harry Potter e a Ordem da Fênix. Esse aqui é o maior livro da série dos livros de Harry Potter. Ele tem, nessa edição aqui, 703 páginas. Então é um livro longo já por si só, mas imagina, eu pegava esse livro aqui para ler antes de dormir. Então não eram muitas páginas que eu li, porque ia me dando sono, claro. Então eu fui levando esse livro ao longo do ano, que foi uma delícia. Eu já conheço a história, então não tem muita novidade assim nesse livro para mim, porém tem muitas coisas que estão nos livros que não foram para o cinema, né? Não foram para os filmes. Então isso já valeu muito a pena para mim, porque algumas cenas ali que eu já tenho em mente por conta do filme, eu via que era um pouco diferente, eu falava, nossa, então é assim que aconteceu, na verdade. Então já foi uma experiência muito legal.
Então, esse livro aqui, eu com certeza eu demorei o ano inteiro. Eu finalizei faz pouquíssimo tempo esse livro aqui esse ano e que valeu muito a pena. Então, esse livro aqui entrou para essa pergunta da tag. Próxima pergunta da tag é a seguinte. Amigo secreto, uma história que te surpreendeu em 2024. Eu teve algumas histórias aí de alguns livros que eu li que eu gostei muito, mas não foi aquela coisa assim, nossa, eu não imaginava que era tão bom, ou que, nossa, eu não imaginava que acontecia isso. Mas teve um que foi fantástico esse ano, que é esse aqui, Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. Eu já estava ouvindo falar muito bem desse livrão aqui. Desde o ano passado eu já tinha ouvido falar, acabei adquirindo essa edição e eu falei, eu vou ler porque estão falando tão bem. Enfim, peguei para ler. E eu que costumo ler mais de um livro ao mesmo tempo, eu abandonei todos para ficar só com esse aqui. Não pelo grau de dificuldade, nada disso, mas porque é uma história tão interessante, tão bonita. A gente aprende tanta coisa aqui com esse livro que eu falei, eu vou me dedicar só a esse livro para curtir bem. E realmente me surpreendeu. Eu não imaginava tudo que eu ia encontrar aqui nesse livro. A gente tem aqui a história da Kendé, que é contada desde a sua infância na África até a sua velhice, tudo que ela passou na vida dela, sendo escravizada, trazida para o Brasil, seus amores, a busca pelos seus filhos, prisões, tudo que ela sofreu, a gente tem aqui nesse livro. A Kendé, ela representa aqui a vida de muitas e muitas mulheres escravas naquela época. Então é um livro enriquecedor. Já ouvi gente falando que nossa, esse aqui é Os Miseráveis aqui do Brasil. Eu acho que é difícil fazer esse tipo de comparação, mas eu posso dizer que esse aqui é um livro que foi escrito para fazer história. Eu acho que ele tem a grande chance de se tornar um clássico, com certeza. É um livro marcante, inesquecível, enriquecedor, enfim. Foi para mim um livro que tem uma história que foi surpreendente e entrou aí para essa tag. Próxima pergunta, também chocolate quente. Um livro que te deixou com o coração quentinho. Esse livro, ele não é que ele é um livro que aquece o coração, que a gente sabe que existem alguns livros que são lindos de se ler, que você fica... Não foi bem assim, porque eu acho que esse ano eu não tive nenhuma leitura que eu fiz que eu fiquei com essa sensação. Porém, para entrar nessa pergunta, eu acabei colocando um livro que há muito tempo eu queria ler. É de um personagem histórico que eu sou muito fã, e conhecer sobre a vida dele, da forma como é escrito, principalmente nesse livro, para mim foi muito legal. Eu guardei no meu coração até hoje. Eu não li o livro físico, eu li pelo Kindle, então eu vou deixar a imagem aqui para vocês, que é o livro A História Não Contada, de Dom Pedro II, escrito pelo Paulo Resutti. Que livro maravilhoso, gente! Para quem gosta de história, para quem gosta de saber um pouco mais sobre a história do Brasil. Nesse livro é contado um pouco sobre a vida do último imperador aqui do Brasil, que é o Dom Pedro II, através de informações que a gente não costuma ler em livros de história, porque o Paulo Resutti fez um apanhado bem interessante de cartas e documentos que ele acabou pesquisando. E a gente tem aqui a visão de um homem muito importante para a história do nosso país, um homem que tentou fazer o possível, ele tentou fazer o melhor dele para que o Brasil se tornasse uma nação melhor. E a história de vida dele é muito, muito, muito interessante. Eu passei a admirar mais ainda essa pessoa que foi Dom Pedro II,
É muito triste o final, a gente sabe, né? Ele sendo deportado com a sua família, morrendo em outra nação e ainda apaixonado aqui pelo Brasil. Então, nesse sentido, esse livro foi um livro que aqueceu meu coração, porque eu conheci um pouco mais de uma pessoa que queria muito bem o nosso país. São poucos os que estão no poder que tem esse amor pelo nosso país, a gente sabe. E esse foi um cara que tentou fazer a diferença, né? Então, recomendo demais essa leitura. Próxima pergunta, acho que é a penúltima pergunta dessa lista. Lista de presente. Um livro que você quer muito ganhar. Olha, tem muitos livros que eu quero muito ganhar, mas eu escolhi um só para pôr nessa lista, que eu tô com muita vontade mesmo de ler, de conhecer. Vou deixar a imagem aqui para vocês, que é o Guerra e Paz, do Tolstói. Eu tô louca para ler esse livro, eu ainda não o tenho. Então, é um livro que eu quero muito ganhar. Eu quero ler as grandes obras de autores famosos e, dentre eles, com certeza, Guerra e Paz, de Tolstói. Então, esse é um livro que está no meu radar aí. Quem quiser me dar de presente, tô aceitando, feliz da vida. E a última pergunta dessa tag é a seguinte: decoração. Um livro que está encalhado há tanto tempo que já virou enfeite na estante. Olha, tem muito livro que tá parado aqui faz tempo, que eu quero muito ler e ainda não deu tempo. Mas eu escolhi aí um livro, que na verdade são 3, que eu já adquiri há muito tempo e ainda não tive coragem de parar para lê-lo, que é A Divina Comédia, de Dante. Né? Aqui eu tenho o Paraíso, o Purgatório e o Inferno. Né? São esses 3 livros e tenho muita curiosidade para conhecer, ainda não consegui parar para ler, e como esse aqui é um dos livros relativamente mais antigos aqui da minha estante que eu tenho vontade de ler, acabei colocando aí, tá, como enfeite na minha estante. E essa foi a tag literária, a tag de Natal. Deixa aqui nos comentários se vocês leram alguns desses livros, se gostaram, se não. Quem quiser responder a tag, fique à vontade também, gosto de ler a resposta de vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você chegou até aqui, deixa o like, se inscreve no canal para que esse conteúdo chegue a mais pessoas, que o YouTube entenda que outras pessoas também podem se interessar. Isso ajuda muito. E eu espero ver vocês no próximo vídeo. Até mais!